Muito bom dia, nação. Hoje tem Palmeiras e Flamengo. O Mengão vai entrar em campo, partida pelo Campeonato Brasileiro, uma partida praticamente de 6 pontos. O Flamengo precisa da vitória para continuar brigando aí pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas eu gostaria que você chegasse aqui já deixando seu like se você acredita na vitória do Flamengo. Vamos bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Mengão. E também vai rapidinho nos comentários, antes da gente começar o vídeo, e coloca o seu palpite para essa partida. Escreva nos comentários, Flamengo vai vencer? Vai dar empate? Será que o Mengão vai tropeçar nessa partida? Escreva a sua opinião nos comentários, sua opinião importantíssima pra gente aqui. Muito bom dia, obrigado por você estar aqui com a gente na manhã deste sábado. O Flamengo vai entrar em campo hoje e faz o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, faça parte aqui do nosso canal, porque hoje vamos trazer para você o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo, então fica ligado aqui no nosso canal, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje analisando a imprensa esportiva, falando sobre a preparação do Flamengo, possível escalação, vamos aqui analisar tudo nesse momento e tem também novidades sobre as negociações entre Flamengo e Claudinho. Vamos analisar tudo isso no nosso canal. Antes da gente começar o vídeo que eu falei pra você, não se esqueça, deixa o like, apoia demais o trabalho do nosso canal. Créditos ESPN Brasil, canal do João Guilherme, canal Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Flamengo. É isso, vamos falar de outro grande jogo desta rodada do Brasileirão. Dois times que estão fazendo bonito há alguns anos no futebol brasileiro se encontram neste sábado à noite, Palmeiras e Flamengo, um clássico que já chega. Antes do jogo, já cercado de polêmicas e discussões, pressões na arbitragem, assunto para o nosso Pedro Henrique Torre. É o clássico do poder no futebol brasileiro, dos novos tempos. Bastidores, dinheiro, taças. Acirrado desde os tempos de Jorge Jesus e Abel Ferreira. Um português se foi, o outro segue e até encontra dificuldades no Palmeiras e Flamengo. Foram 8 jogos de 2020 para cá. 3 vitórias do Flamengo, 3 empates e 2 do Palmeiras. Mas 2 que valeram por 1000. Uma na histórica Montevidéu da Glória Eterna, outra neste ano na Supercopa. Por isso os bastidores fervem. Um lado fala: eu luto, gente, para um futebol melhor. O Palmeiras não quer levar vantagem, mas eu também não quero ser prejudicada. Entende? É isso, nós não precisamos de vantagens. O outro imediatamente responde: que não pode, pela extensão ainda que falta no campeonato, se possa ter uma pressão dessa em cima da arbitragem e da comissão de arbitragem, para que falando que o sistema não interessa do Palmeiras ser campeão 2 vezes. O Flamengo foi campeão 2 vezes agora, aí há pouco aí. Enfim, é muito preocupante. Contra o Palmeiras de Abel, o Flamengo venceu a Supercopa em 2021, mas nos pênaltis, depois do empate no tempo normal. Os duelos são duros, dentro e fora de campo. É o clássico do poder no futebol brasileiro. É o medidor ESPN apontando 44% de vantagem para o Palmeiras, 29% para o Flamengo, 27% para o empate. O tira-teima, a verdade, no sábado, 9 da noite, no Allianz Parque. Já a gente vai falar do Palmeiras, que pode ter a volta de um jogador importante, mas antes vamos ver como foi a chegada do Flamengo a São Paulo. O Mendel Bidlovski acompanhou, um astro do time não está no elenco, hein? Vamos lá, fala Mendel! O Flamengo chegou na noite desta sexta-feira aqui neste hotel em Guarulhos, onde fica concentrado para a partida de sábado contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. A delegação do Flamengo veio com 5 desfalques. Estão do departamento médico Gabigol, Léo Pereira, Mateuzinho e também Vidal, que foi cortado com uma virose. Além deles, Pulgar está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo no jogo contra o Fortaleza. O Flamengo também veio com novidades. O goleiro Augustin Rossi, goleiro que foi contratado, foi apresentado na quinta-feira pela primeira vez relacionado para um jogo do Flamengo. Além dele, o Matheus França, pela primeira vez relacionado em quase um mês. Ele estava se recuperando de um problema no pubis. Flamengo, 3º colocado no Campeonato Brasileiro, depois da derrota para o Red Bull Bragantino, vem de 4 vitórias seguidas.
para essa partida contra o Palmeiras, sábado no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Olá a todos que acompanham o Sport Center. O Palmeiras leva 2 dúvidas para o confronto contra o Flamengo neste sábado no Allianz Parque, na sequência do Campeonato Brasileiro. A primeira delas é no ataque. Rony, que torceu o tornozelo na partida contra o Atlético Paranaense, não teve condições de enfrentar o São Paulo quarta-feira pela Copa do Brasil, mas está sendo avaliado diariamente. Se o tratamento evoluir, vai para o jogo e enfrenta o Flamengo neste sábado. A outra dúvida em relação a Zé Rafael, volante que voltou aos treinos nesta semana, na quinta-feira. Ele ficou fora 12 dias com estiramento no joelho direito e está retornando a equipe aos treinamentos. Fica a dúvida se ele terá condições de jogo. Palmeiras tenta voltar a vencer no Campeonato Brasileiro depois de 3 rodadas. Foram 2 derrotas e um empate com o Atlético Paranaense 2-2 com time reserva, né? Ô, Antero, gostei da forma que o Pedro definiu o clássico Palmeiras e Flamengo, o clássico do poder. Se fosse manchete aqui de jornal, Flamengo sem Gabigol, o Palmeiras possivelmente com o Rony, mas também com o Zé Rafael voltando, que seria uma grande notícia para o torcedor alviverde. Faz falta ali na marcação. De qualquer forma, são 2 grandes elencos. É a perspectiva aí que a gente tem de um grande jogo mais uma vez, né? Sim, eu começo um pouquinho ainda a respeito desse papo da Leila e também do Brás. Bom, vamos lá. A presidente do Palmeiras fez a parte dela, que é defender seu clube, isso é rotineiro, né? E ao mesmo tempo aquela pressão que todos fazem com relação à arbitragem, sobretudo no momento de instabilidade. E ela não se referiu em nenhum momento ao Flamengo. E em relação ao que disse o João Martins, eu falei logo após o jogo, eu falei, esse negócio de sistema não existe, o Palmeiras ganhou 3 títulos nos últimos anos, o Flamengo 2 ou 3 também, se pegarmos um período maior, o Corinthians 2, enfim, isso é aquela... Alguém lembrou também, o Atlético Mineiro, Antero, o Atlético ganhou Copa do Brasil e Brasileirão no mesmo ano, se o sistema fosse contra isso, não seria campeão no mesmo ano. E o Cruzeiro foi bi também, então vamos esquecer isso. Agora, o Brás também não tinha nada de entrar no mérito. Não foi tocado nada em respeito ao time dele. Segue o jogo, que eu acho mais interessante, mais bacana, e os clubes têm de unir-se. Mas tá bom, no papo agora não vale. Gabigol, ausência sentida. E o Gabigol se dá bem contra o Palmeiras. Ou se não se der bem, ele assusta qualquer time adversário. O Pulgar também, já que é um jogador que tem sido muito bem aproveitado, mas ali ele tem o Thiago Maia, tem o Gerson, que vem jogando bem, tem o Vitor Hugo. Então são jogadores que dão conta do recado em marcação. Palmeiras há uma certa dúvida se terá 3 zagueiros ou não, se o Luan fica um pouco mais à frente, como aconteceu de certa forma, ou se voltam o Zé Rafael e o Rony. A tendência do Abel é colocar força máxima ou disponível nesses 2 próximos jogos. Lembra que ontem eu falei de encruzilhada, ele sabe disso. Se o Palmeiras tropeça diante do Flamengo, o que não é nada fora de cogitação, ele vai ter uma diferença grande em relação ao Flamengo, pode ter uma diferença grande, maior até, em relação a Grêmio e Botafogo. Aí a briga pelo título fica complicada, embora ainda haja muito campeonato pela frente. E é o Palmeiras que entra pressionado por essa fase estranha, inédita, desde a chegada do Abel Ferreira e seus auxiliares e seus escudeiros muito bons de trabalho. Então, se há um time que tem de preocupar-se com o resultado, é o mandante Palestra. O Flamengo vem numa fase de crescimento, se não me engano, uma derrota nos últimos 14 jogos, o que lhe mostra esse crescimento, sabe, consolidação que está a caminho no trabalho do Sampaoli. Interessante que são os 2 principais ataques do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras. Tem um aí que eu estou esquecendo, 24 gols, me desculpe, agora me escapa. O Grêmio também. O Grêmio tem 24 Botafogo, também. É o Grêmio, isso.
24. Então, são os 2 melhores ataques do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras, até recentemente, era uma das melhores defesas. Agora, nem tanto. Resumindo a conversa, é para ser jogo bom. O Grêmio fez 24 gols, né? Assim como o Palmeiras. O Flamengo fez 2 a mais, 26. O problema dessa derrota que você 26. citou, Antero, é que foi aquela derrota contra o Bragantino, que foi um chocolate. E muita gente atribuiu a uma deficiência física do Flamengo, depois de uma exigência na data FIFA, e que agora isso passou, agora o time está bem fisicamente. Vamos ver. A verdade é que esse jogo é um tira-teima. O Flamengo vem bem, depois de vencer Fortaleza, Atlético Paranaense, 2 times bem conceituados, bons times, né? Que a gente sabe. Agora, você acha que tem esse sabor desse clássico do poder? Pô, o palmeirense olha e fala, é o Flamengo. O rubro-negro olha e fala, é o Palmeiras. Isso vai a campo neste sábado para você? Vai, claro que vai. E qualquer jogador, pergunte do Flamengo, do Palmeiras, se gosta desse tipo de jogo, ou jogar com o Alcas, com o Bolívar, claro que vai dizer que é esse tipo de jogo. Eles crescem, eles têm uma motivação, se superam. Eu falei que o Palmeiras perder para o Flamengo é plausível, e o Flamengo perder para o Palmeiras também, hein? Calma lá. Vimos o Palmeiras, nos últimos confrontos com o Flamengo, ter apresentações muito, muito boas. Então, e sobretudo se tiver Zé Rafael, se tiver o Rony, claro que o time ganha em qualidade, em segurança e em, não diria motivação, mas em autoconfiança. É isso, que os melhores estejam em campo. Pena que o Gabigol não estará, né? Um jogo desse é legal, tá todo mundo à disposição. Agora, é uma rodada espetacular, essa 14. A gente tem líder contra vice-líder, que a gente citou, né? Grêmio e Botafogo. Botafogo líder, Grêmio vice-líder. Aí o terceiro colocado, Flamengo, e o quarto colocado, Palmeiras, se enfrentando. Primeiro contra segundo, terceiro contra quarto. E tem mais jogos bons que a gente vai citar aqui ainda no Sport Center. Muitos. Valeu, Anterito! Galera, o negócio é o seguinte. Rodada 14 do Campeonato Brasileiro vem aí e ela vai ser muito especial, porque teremos um confronto do G4. O líder Botafogo vai a Porto Alegre jogar com o Grêmio, vice-líder, domingo às 18h30. E no sábado, 9h, teremos Palmeiras, quarto colocado, recebendo o Flamengo, terceiro colocado. Então será uma rodada importantíssima para a sequência do campeonato, já que estamos nos aproximando da virada do primeiro para o segundo turno, onde normalmente em campeonatos de pontos corridos a gente começa a definir ali os caminhos, quem vai brigar pelo quê na competição. E eu vou falar especificamente de um jogo. Palmeiras e Flamengo. É sempre um encontro muito especial. Uma rivalidade que aumenta a cada dia, porque os dois estão aí dividindo os principais títulos do futebol na América do Sul nos últimos tempos, né? Só para você ter uma ideia, nas últimas 4 Libertadores da América, 2 foram conquistadas pelo Palmeiras e 2 conquistadas pelo Flamengo. Eles têm embates muito especiais, né? O Flamengo venceu a maioria dos últimos jogos. Entretanto, o Palmeiras ganhou as 2 últimas finais, a da Libertadores da América e a da Supercopa do Brasil. Então, isso tudo vai colocando cada vez mais pimenta. E surgiu o assunto sistema. O sistema apareceu como uma bomba para apimentar ainda mais esse jogo de sábado, 21h, entre Palmeiras e Flamengo. Tudo começou com o João Martins, auxiliar do Abel Ferreira, que após o empate diante do Atlético Paranaense lá em Curitiba 2-2, disse que há um sistema que não quer que o Palmeiras ganhe o Campeonato Brasileiro pela segunda vez seguida. Uma acusação grave, né, que precisa de provas para bancar isso. Até porque, vale lembrar, que recentemente o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro 2 anos seguidos, 19 e 20,
E algumas vezes na nossa história, inclusive o próprio Palmeiras, ganhou o Campeonato Brasileiro 2 vezes seguidas. Apenas o São Paulo Futebol Clube é que ganhou o campeonato 3 vezes seguidas, né? 2006, 2007 e 2008. Muito bem. E aí surgiu o assunto sistema. Erros de arbitragem estão prejudicando o Palmeiras. E aí eu vou trazer um dado aqui para vocês. Eu vou compartilhar a tela porque eu fui buscar as últimas partidas do Verdão. É isso aí. Vamos ver aqui os últimos jogos do Palmeiras? Eu parei exatamente aqui, ó, no dia 11/6. Campeonato Brasileiro Morumbi. São Paulo 0, Palmeiras 2. Nesse jogo aqui, inclusive, o São Paulo foi superior, mas o Palmeiras foi letal, foi lá, fez 2 gols e venceu. A partir daí, do dia 11 de junho, o Palmeiras não venceu mais no Campeonato Brasileiro. Bahia 1, Palmeiras 0, após a data FIFA. Palmeiras 0, Botafogo 1. Jogo que o Palmeiras teve a chance até de empatar, mas o Rafael Veiga perdeu um pênalti. Né? Lembram disso? Pois bem, o líder Botafogo venceu lá e com méritos. Aí o Palmeiras venceu, mas pela Libertadores da América. Sapecou o Bolívar 4-0. Aí voltou para o Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense 2, Palmeiras 2. Palmeiras teve o Gabriel Menino expulso. E com isso, o Atlético Paranaense foi lá e buscou o resultado, o que originou a reclamação do João Martins. E no meio de semana, pela Copa do Brasil, São Paulo 1, Palmeiras 0. Vocês perceberam um detalhe? Dos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 1. E está muito claro o seguinte, minha gente. O Palmeiras, que é um time que vem dominando o futebol da América do Sul junto com o Flamengo. Abel Ferreira faz um grande trabalho. Mas o Palmeiras está no momento em que o seu futebol caiu de nível. O futebol do Palmeiras, ele está não no mesmo nível de outras épocas, até mesmo recentemente. O Palmeiras tem encontrado dificuldades. No jogo com o Botafogo no segundo tempo foi bem dominante em relação ao Palmeiras. No jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, o São Paulo muitas vezes colocou o Palmeiras lá atrás e o Palmeiras não conseguia sair. O Palmeiras tem encontrado problemas. E é natural, é um time que é dirigido pelo mesmo treinador desde novembro de 2020, que vem se mantendo no alto, ganhando muitos títulos, jogando bem, com estratégias diferentes para cada jogo, mas, num determinado momento, ter um declínio, uma queda de produção, é perfeitamente normal. E isso, no meu entender, está acontecendo agora. O Palmeiras caiu de nível. Por exemplo, o Palmeiras, no ano passado, ele sobrou no Campeonato Brasileiro. Ele chegou a um determinado momento que ele abriu 12 pontos de vantagem. Esse ano, o Palmeiras já está 10 pontos atrás do líder Botafogo. E se perder para o Flamengo neste sábado no Allianz Parque, ele fica numa situação praticamente irreversível no Campeonato Brasileiro de não disputar o título do Brasileirão esse ano. Né? Então, vejam, é um panorama completamente diferente do Palmeiras da temporada passada. Estou me atendo a esse recorte dos últimos 5 jogos. O Palmeiras caiu de rendimento. E é aí que entra o sistema. A fala do João Martins, as reclamações, erros de arbitragem, não querem deixar o Palmeiras ser campeão. Sinceramente, isso para mim está sendo usado para desviar o foco. O Palmeiras não pode reclamar porque ele tem ganho praticamente tudo. O Palmeiras ganhou praticamente todos os títulos que disputou nos últimos anos. Ele já foi prejudicado pela arbitragem? Sim.
mas ele já foi ajudado também, como todos os outros times. Vocês se lembram de Palmeiras e Fortaleza recentemente na Copa do Brasil? Aquele lance do Rony, pênalti, o jogo estava 0-0 e o Palmeiras teve um dos pênaltis mais absurdos marcados a seu favor e fez 1-0 e aí abriu o espaço para uma vitória que praticamente selou a sua classificação. Quando você está ganhando, quando você levanta taças, o que pesa é o sistema tático do treinador. É o plano do Abel. Quando você está perdendo, existe um sistema que não quer que você vença. Quando, na verdade, o Palmeiras encontrou problemas nos últimos jogos. E, na minha opinião, isso aí está sendo usado para desviar o foco e coloca uma pressão ainda maior no jogo deste sábado, 9 da noite, entre Palmeiras e Flamengo. Se o Flamengo vencer, teremos acusações contra o sistema. Se o Palmeiras vencer, será exaltado, né, o trabalho que é excelente de toda a comissão técnica do Verdão e do grande elenco que tem. Tô de olho, hein? O sistema, ele pode ser conveniente, dependendo das circunstâncias. Essa é a minha opinião. Concorda comigo? Vou ler e vou responder. Sei que vai dar polêmica, a galera não vai gostar muito, mas o sistema é soda. Mas de vez em quando ele é usado para desviar o foco. É isso! Lista de relacionados do Flamengo. Vamos lá. Vou ler um por um aqui para vocês. Primeiramente, uma lista que foi publicada pelos amigos do Coluna do Fly. Nós confirmamos. Goleiros. Prestem atenção, hein? Matheus Cunha, Santos e Rossi. É isso. Pode fazer sua estreia? Pode, mas é pouco provável. Mas é a primeira vez que o Rossi está relacionado para uma partida do Flamengo. Ele foi contratado recentemente pelo Flamengo. Defensores, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Pablo, Rodrigo Caio, Wesley, Varela, Felipe Luiz, Ayrton Lucas. Meias, Thiago Maia, Matheus França retornando, Vitor Hugo, Igor Jesus, Gerson Arrascaeta e Everton Ribeiro. Atacantes, Cebolinha, Pedro, André Luiz, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Esses são os jogadores convocados pelo técnico Sampaoli para o duelo com o Palmeiras nesse sábado. Matheus Gonçalves não foi relacionado, vai jogar uma partida pelo Sub-20 nesse sábado. É um jogador que estava sendo muito utilizado com o Vitor Pereira e com o Sampaoli está caindo no esquecimento, vai descer para não perder ritmo, descer, entre aspas, para o Sub-20 para não perder ritmo. Vidal não foi relacionado por conta de uma virose, tá? Um quadro de virose. O Flamengo não noticiou isso, mas foi o que foi nos passado. Matheus França voltou a ser relacionado, não joga desde o dia 8 de junho por conta de um problema que ele teve no pubis. Está recuperado, já já a gente vai falar se a ausência dele na lista de relacionados nos jogos anteriores era por conta da negociação com o Chelsea. Gabigol e Léo Pereira, os dois machucados, estão fora do jogo. Gabigol com problema no tornozelo, que ele teve na partida contra o Fortaleza, e o Léo Pereira com problema muscular na coxa esquerda. Inclusive o Léo Pereira está tendo esse problema, é um problema crônico que ele está tendo e o departamento médico está tentando sarar 100%. Alan ainda não viajou, está fazendo trabalho em 2 períodos e pode ser relacionado já no próximo jogo do Flamengo pós partida contra o Palmeiras. Sobre o Matheus França, galera, vamos lá. O Chelsea tem interesse? Tem. Botou o intermediário, que é o Juliano Bertolucci, para conversar com o Flamengo, só que o Chelsea até o momento não apresentou proposta. O Flamengo, já falei para vocês, topa vender, desde que paguem 25 milhões de euros e, além disso, deixem um percentual com o Flamengo de uma venda futura. O Flamengo não está com pressa para vender, não está precisando de dinheiro, apenas espera. O Chelsea, começo da janela, em breve, deve apresentar a proposta ao Flamengo para tentar a contratação desse jogador, que é tido aí no Flamengo como a próxima venda milionária para o futebol do exterior. Outra coisa, galera, Pulgar, muita gente vai me perguntar aí, eu não mencionei aqui, mas o Pulgar está suspenso, por conta disso ele não foi relacionado para essa partida, tá? Outra coisa, galera, time titular, até o momento o São Paulo não passou os jogadores, qual vai ser o time que vai a campo nesse sábado contra o Palmeiras.
Inclusive, quem me acompanha nas redes sociais sabe que a gente solta o time pós-preleção, que é quando o São Paulo confirma de fato o time, mas eu não acredito em grande mudança, não. Por exemplo, no lugar do Pulgar deve entrar o Thiago Maia. Aí Thiago Maia, Vitor Hugo, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Bruno Henrique merece ser titular já, na sua opinião? Inclusive, um bom questionamento. Dê sua opinião aí nos comentários. Bruno Henrique já merece começar uma partida como titular agora contra o Palmeiras? Lembrando que recentemente ele foi titular, se eu não me engano, contra o Alcas. Inclusive fez gol, então é um jogador que está crescendo muito de produção. Agora vamos falar do Claudinho, galera. Entrei em contato com uma pessoa do Zenit, tá? Claudinho e o Wendel. Eu perguntei sobre esses dois jogadores, dois brasileiros que estão lá e que estão sendo especulados em vários clubes. Na verdade, o Claudinho está sendo especulado no Flamengo e o Wendel em vários clubes. Eu vou começar falando do Wendel. O que eu sei, o Flamengo até o momento não entrou em contato com o Zenit para demonstrar interesse no Wendel. A pessoa me falou que o Corinthians entrou em contato diretamente, não foi nem via intermediário. O presidente do Corinthians, que tem uma boa relação com a diretoria do Zenit, ligou diretamente, falando, a gente quer o Wendel e tal, não sei o quê. Aí, depois, eles viraram para os empresários do Wendel e falaram, tá tudo certo com o Zenit. Aí os empresários do Wendel ligaram para o Zenit e falaram, vem cá, tá tudo certo o quê? Aí o Zenit falou, não tem nada certo. O Corinthians não acertou nada com a gente. Mas o Corinthians ligou, sim, para o Zenit, demonstrando interesse em Wendel. Outro time que quer a contratação do Wendel é o Atlético Mineiro. Esse time, uma pessoa do Zenit me confirmou que deu uma sondada lá no Zenit para saber a situação do Wendel. Então não duvido nada o Wendel receber proposta oficial aí do Atlético Mineiro. E o Zenit quer liberar, topa liberar, entende que o Wendel está vivendo um momento difícil, recentemente perdeu uma pessoa muito importante da família dele, até libera o Wendel, deixa que o Wendel se apresente, enfim, tem uma negociação. No caso do Claudinho, também me confirmou que o Flamengo demonstrou interesse, que os empresários do Claudinho falaram com o Zenit sobre isso, mas o caso do Claudinho é muito mais complicado. Complicado para o Flamengo, que quer contratar o Claudinho. O Zenit não quer liberar. Essa pessoa do Zenit falou o seguinte, Venê, desde que paguem aquilo que a gente quer receber, que é cerca de 30 milhões de euros, podem levar. O Flamengo vai pagar 30 milhões de euros? Acho muito pouco provável. Mas foi isso que a pessoa do Zenit me disse em relação ao Claudinho. O Claudinho hoje, na opinião deles, não é um jogador que está na vitrine para ser negociado. Eles querem ter o Claudinho para a disputa da temporada. O Claudinho é importante. O Flamengo quer contratar? Beleza. Mas será que eles vão pagar aquilo? Isso a pessoa me questionando, a pessoa do Zenit. Será que o Flamengo vai pagar aquilo que a gente quer receber? Difícil. É uma negociação. O Flamengo conversa com o jogador. Agora é ver se de fato daqui a um tempo aí o Flamengo consegue essa contratação. É uma negociação extremamente difícil para o Flamengo, mas de fato existe sim um interesse, uma negociação, o Zenit está ciente, mas vai dificultar bastante a vida do Flamengo. É isso aí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo e essa possivelmente, né, deve ser uma possível escalação aí do Palmeiras para essa partida contra o Flamengo, né? Nós vamos analisar porque é o adversário do nosso Mengão. Eu gostaria que você aí visse com a gente. Então, deve ter algumas mudanças, né? A indecisão do Palmeiras aí é mais pelo caso do Rony, né? E que o Rony estava machucado, mas se o Rony faltar, deve ser o Endrick, né? Que deve fazer parte, então, aí dessa partida aí. Vamos ver o que vai acontecer. E também, já no caso do Flamengo, essa pode ser a escalação do Flamengo para essa partida, né? O Matheus Cunha, na zaga Fabrício Bruno, Davi Luiz, nas laterais Ayrton Lucas, Wesley, e lá no meio de campo, né? Que se tiver a mudança, provavelmente deve ser aí. Vitor Hugo, Thiago Maia, Everton Ribeiro ou Bruno Henrique, né? A torcida está pedindo a entrada do Bruno Henrique, vamos ver o que vai acontecer. Arrascaeta, Gerson e lá na frente Pedro, né? Então é isso daí, essa deve ser a provável escalação para a partida, vamos ver o que vai acontecer. Não se esqueça, explode o dedo no like, você está confiante na vitória do Mengão, escreva também nos comentários o seu palpite, tá certo? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.